Olá, eu sou o professor Antônio Cosme, eu sou aqui de Salvador, sou professor da Universidade do Estado da Bahia, universidade na qual eu ministro dois componentes curriculares, às vezes até três: História e Cultura Afro-Brasileira e Educação das Relações Étnico-Raciais. Mas como eu tenho formação na área de Filosofia e História, eu também trabalho com Filosofia e Educação das Relações Étnico-Raciais. E aí, nesse componente curricular, eu procuro trazer a filosofia em uma perspectiva de base africana, né? E eu junto um pouco da minha história de militante do movimento negro, pertencente às comunidades de terreiro, e para dialogar um pouco sobre esse processo civilizatório africano, tanto na filosofia como na história. No que se refere ao Dia da África, e a gente tem que pensar um pouco sobre a história do continente africano. O continente africano é um continente milenar, todos vocês sabem, é um continente considerado berço da humanidade, berço da civilização. A civilização mais antiga que se tem notícia é a civilização egípcia, né? Mas, por outro lado, também o continente foi cobiça de outros povos, né, no seu milenar processo histórico. Afinal, são 6 anos de história do Egito, né? E se a gente pegar o continente africano como um todo, diversas sociedades se desenvolveram em momentos diferentes, seja na sua parte austral, sul, seja no chamado África Ocidental, na própria África Oriental, enfim. Mas na antiguidade, tanto os Ixos, como os gregos, romanos, persas, árabes, todos invadiram o continente africano, né, nesse processo. Mas nada se assemelha à chamada colonização da modernidade, né? Sobretudo essa invasão do continente que vai se dar a partir do século XV, particularmente 1483, quando ele chega no continente, no Congo, na região do Congo, desde a chegada em Celta até na região do Congo. Mas nada vai se assemelhar com o processo que vai acontecer a partir do século XIX, com a chamada Conferência de Berlim, 1884, 1885, já final do XIX, em que essas potências, ou essas metrópoles, chamadas metrópoles colonizadoras, não sei se é o ideal chamar potência, mas que estavam em busca de território, todo mundo querendo se colocar, todos os países querendo se colocar como imperialista, né? E aí vão se reunir em uma conferência na Alemanha, em Berlim. Antes já tinha feito uma conferência que dividiu o reino, que dividiu a República Democrática do Congo, que se tornou uma propriedade particular do rei Leopoldo, né? Foi a conferência que aconteceu na Bélgica, mas depois essa conferência de Berlim, na Alemanha, que é aí que se deu a chamada Partilha da África, que aí a França se apropriou de bastante território do continente africano, os ingleses, os alemães, enfim, Portugal, que manteve suas colônias, a Holanda, né? O processo que acontece ali na África do Sul entre holandeses e ingleses, que inclusive vai dar no apartheid. Então, esse processo de corrida, de ocupar os territórios africanos, obviamente também gerou resistência, tanto interna como externa, né? Diversas resistências que aconteceram do ponto de vista interno. Observe que até os processos de independência, alguns foram feitos a partir da década de 60 com guerras sangrentas. Né? Se a gente pegar o processo da Guerra da Argélia, até nos países de língua portuguesa mesmo, quando, embora seja uma independência negociada, mas ficam muitos grupos ainda lá, sobretudo no contexto de Guerra Fria, fazendo disputa, como MPLA com Agostinho Neto, né? Jonas Savimbi, em Moçambique, a Frelimo e a Renamo. Então, assim, tudo isso também gerou, tanto no continente como fora do continente, um processo de questionamento. E somado ao sonho pan-africano que Marcus Garvey, por exemplo, já pregava, né? Que William Edvard Balgarde de Bois também, e outros líderes pan-africanistas, esses estudantes também africanos que foram estudar nas metrópoles, tudo isso culminou com um processo de buscar essa unidade africana, de buscar a descolonização do continente africano, de buscar essa independência dos países africanos. E nesse processo de independência é que em 1963
se constitui a Organização da Unidade Africana. A organização que naquele primeiro momento contava com 32 países e que visava justamente isso, barrar a colonização, mas também buscar essa unidade no sentido de ter um parlamento único. Seria importante ter um parlamento para pensar o continente africano e até o continente como uma espécie de um país mesmo, né, centrado, né, um parlamento único, um parlamento africano, um exército único também. É bom destacar isso, uma moeda que circulasse em todo o continente africano, um tribunal. Então esse foi o sonho pan-africano, né, que a organização, a OEA, a Organização dos Estados Africanos, tentou constituir, mas que em 2011 fosse transformada em 2001 em organização na Unidade Africana, e hoje ainda ela existe, né? E foi a partir dessa perspectiva dessa unidade que a Organização das Nações Unidas instituiu o 25 de maio como Dia da África, né? Que é celebrado no mundo todo, inclusive no continente africano, em 5 países tem um feriado, mas também é um momento de a gente refletir sobre a diáspora e nós aqui, no caso, em particular no Brasil, na Bahia, a situação dos afrodescendentes aqui no Brasil, haja vista que nós somos o país que nós temos mais da metade da população de descendentes de africanos, mais de 100 milhões de descendentes de africanos, e a gente também continua ainda buscando a nossa autonomia, a nossa independência e lutando contra o racismo. Então, o 25 de maio também é um dia de refletir sobre essa unidade africana, mas também buscar essa unidade aqui no Brasil. Não que seja uma unidade que todo mundo concorde em si, mas que busque nessa diversidade lutar contra o objetivo comum, né? Então é nesse sentido que o 25 de maio, nesse contexto que ele surge, ele é importante para a gente. E espero agora, logo mais, a gente poder dar continuidade a esse papo. Forte abraço.